Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A luta tá boa aqui no TT Steel 2025, a luta pela liderança. Temos Alexei Sarana contra o Vladimir Fedosiev, que tá jogando muito, tá numa fase boa. E vamos dar uma olhada então, Fedosiev lutando aqui pela liderança, em partidaça. E eu quero mostrar também uma partida histórica, uma clássica, aqui espetacular, que foi o George Alan Thomas. Se eu não me engano, o George Alan Thomas foi o que sofreu o sequestro do rei contra era o George Alan Thomas, sequestro do rei contra o Capablanca? Quem que foi, ó? Sequestro do rei xadrez. Foi o George Alan Thomas, eu acho, que é o lendário sequestro do rei. Vamos ver aqui. Não, tem do canal Xadrez Brasil aqui, ó. Edward Lasker, é isso mesmo, bem lembrado, Rafa. O sequestro do rei Edward Lasker contra George Alan Thomas. Boa memória, né? Então a gente tem aí, é o mesmo George Alan Thomas, o homem que foi sequestrado. Teremos por alienígenas, teremos aqui também, agora ele jogando contra o vampirão do xadrez, o Drácula do xadrez, Alexander Alekhine, um campeão do mundo, um dos grandes jogadores, por muitos considerado um dos melhores jogadores da história do xadrez, né? Mas sinistro, né? Se fizer um filme do Coppola, um filme... Cara, seria um ótimo vilão, um ótimo né, Drácula, um personagem desse. Mas vambora. Mas no xadrez o cara realmente era o vilão mesmo, né? Ou o herói, depende do seu ponto de vista. Bom, vamos dar uma olhada então. Começando com a partida do Sarana contra o Fedosiev, que começou com o peão dama. Temos aqui D5, C4, E6. E eu quero, na partida do Alekhine, eu vou fazer um exercício de falar assim, se viesse um homem do futuro com o seu caderninho, um homem do futuro com o seu caderninho numa posição X lá, que parece que o Alekhine tá ganho. E esse caderninho, na verdade, um homem do futuro pode dizer que é um caderninho, mas é um celular com Stockfish, né? O que aconteceria nesse encontro inusitado? Um homem do futuro com o seu tablet, né? Então, peraí, eu tô aqui com as minhas anotações, ninguém vai ver o que ele tá fazendo, ninguém vai desconfiar nem de engine, porque não existe, tá? Tô olhando minhas anotações aqui, tudo bem, deixa eu ver também, sai pra lá, é só eu que olho, né? Vamos ver o que aconteceria nesse encontro inusitado do homem do futuro com o seu tablet contra o Alekhine. Cavalo C3 foi jogado, bispo em E7, temos aqui trocas e bispo vem para F4. Pressão em C7, torre vem para coluna C, cavalo vem para B5, vai ganhar a torre. Calma, não vou permitir isso, C6, ok. Dama C2 foi jogado, cavalo em F6 e aqui H3, controla a casa de G4. Dama vem para 5, E3, o bispo quer jogar, cavalo centraliza, bispo D3 coloca pressão no centro. Com este cavalo cravado, Fedosiev segue o desenvolvimento. Cavalo A6 foi jogado. Dama em A4. Vamos trocar as damas, por favor. Dama B6, não. Eu insisto, dama B3. Bispo F5, tá bom. Se você quiser, perde os tempos aí você. Eu vou desenvolver peça. Bispo toma, peão toma, foi jogado. E aqui cavalo de Gen E2 segue o desenvolvimento de peças. Temos cavalo B4, de olho na casa de D3. Uau, e agora? Roque coloca o rei em segurança, Roque também coloca o rei em segurança. Cavalo D3 é possível aqui na posição, é um bom lance também, mas o Fedosiev preferiu fazer o roque. E a dama volta para D1, não trocou a dama, não quero mais trocar. Bispo G6 foi jogado, notem que cavalo D3 continua sendo um bom lance. Por que ele não jogou isso? Não sei. Preferiu jogar com bispo G6, bispo G3, dá a casa de F4 para o cavalo. F5 foi jogado, o cavalo vem para F4, deu muita chance aqui o Fedosiev, na minha opinião, né? De deixar o cavalo chegar aqui em F4, deixar o bispo atacado, deu muita chance. Porque agora bispo F7 e A3, esse cavalo aqui que estava muito forte virou um Zé Ninguém, né? Um cavalo na casa de A6 é um Zé Ninguém, é o famoso cavalo Zé Ninguém. Então a partida seguiu aqui com B4, controlando agora a casa de C5, e dama D8. D5 foi jogado pelo Sarana. Temos aqui dama em C8. Torre vem para a coluna C. Cuidado, Fedosiev. Torre D8 foi jogada e a dama volta para a casa de A4. Ela falou, eu gosto de vir para cá. C5. Teremos trocas, talvez. Olha a ideia agora do Sarana. Ele traz a torre para a coluna D para dar suporte para o peão passado. C por B4 foi jogado e olha a confusão agora, cavalo B5, meus amigos, se preparem porque ele tá entregando tudo aqui, ofereceu agora o peão de A3 que não foi capturado porque a dama tá caindo, né? Então esse lance aqui ele vem com um ataque sobre a dama, não dá tempo de fazer outra coisa. E aqui você poderia pensar em tirar a dama. Talvez D6 pudesse ser uma boa continuação, mas o Fedosiev preferiu jogar com bispo C5, um erro grave, né? Se autocravando aqui, vamos ver. Talvez ele pensou em alguma coisa.
A por B4 foi jogado, cavalo por B4, ok, o bispo por enquanto está salvo. Mas agora é possível jogar um cavalo E6 aqui, que é muito forte na posição. Por exemplo, aqui troca tudo, ó. Mas no final das contas, as brancas têm uma excelente posição. Esse peão tá avançando. Vamos supor que você queira fechar aqui a coluna. Tem um cavalo C7 chegando aqui bastante forte, né? Torre B8, E7 dando suporte para promover. E aqui esse bispo por E7 e cavalo D5. Gostei dessa variante extremamente mentirosa, Rafa. Tô amando ela, com o bispo por B8 no final, né? Por que eles não jogaram isso? Porque eles não são máquinas. Porque o homem do caderninho é proibido hoje em dia. É proibido. Bispo H4 foi jogado atacando a torre. Torre dá um passito pra frente. Cavalo por A7 jogado pelo Sarana. Que loucura, se autocravando. Tá todo mundo se autocravando aqui nessa partida. É imortal da autocravada. Mas tudo bem, esse lance vem com o tempo sobre a dama. Dama em E8 foi jogado. Notem que dama B8 não é possível. Agora, Rafa, o que está acontecendo? Espera um pouquinho, vamos entender isso aqui, né? O ponto é que a dama não está defendida. Se torre por cavalo, você toma a torre. E aí, se bispo toma, tá caindo a dama aqui com cheque. Tá rolando tudo isso. E se dama B8, tá caindo essa torre aqui. Então, é só pra gente tentar entender um pouquinho da confusão, né? A dama tem que continuar defendendo a torre. Por isso, dama em E8. Mantendo o cavalo cravado, protegendo aqui a torre que estava atacada. Mas agora Sarana segue com o lance torre por bispo. E agora? O que fazer? Tem recurso, Fedosiev não fez isso à toa. Joga o lance cavalo em A6, fazendo um bloqueio. Cavalo atacado, torre atacada. E agora? O que jogar? Aqui... se você pensar em salvar o cavalo, por exemplo, o cavalo por C5 vem com o tempo sobre a dama, não seria bom. Por isso a partida seguiu com torre de C em C1, devolvendo agora material, torre por A7, o material tá tudo igual. Que legal, se o material tá igual, a posição tá equilibrada. Na verdade não, porque as peças das pretas estão completamente descoordenadas, está faltando harmonia. E as brancas têm um peão passado e peças em harmonia, isso muito perigoso. D6 foi jogado, dispara o peão passado. H6 promete garfos. Bispo em E7 já evita tudo isso. B5 aqui oferece mais um peão. O Sarana coleta a madeira, coloca no bolso. E aqui torre por E7, uma ideia interessante. Porque agora a torre está protegendo aqui a dama. Legal, parece que isso é bom. As pretas ganharam uma peça. No entanto... Dama por E8, cheque foi jogado, torre por E8, as pretas têm sim uma peça a mais, mas agora D7, uou, atacando a torre. E o problema é que torre D8 não funciona por conta de torre C8 e não tem como defender aqui, o bispo não pode defender a casa escura, o cavalo não chega lá. E se jogar a torre A8 para defender, você toma a torre em A8, promove na sequência e tem uma qualidade a mais, um final ganhador. Por isso, cavalo C7 foi jogado aqui pelo Sarana. Aqui é possível você tomar, promover para cavalo, o que você quiser. Promover para cavalo, não sei se é bom. Eu tomaria para cavalo aqui, deixa eu ver se é bom. É bom o lance. Promoção para cavalo, se você quiser. Pode promover para dama também. Não tem uma razão especial para ser cavalo aqui, a não ser fazer graça, né? Mas aqui o Sarana preferiu promover, ao invés de capturar a torre, porque a torre vai ter que ser sacrificada de qualquer maneira. Mas agora as brancas ganham um tempinho, porque o cavalo tem que defender na casa de 8 e aqui H4, tentando manter aqui, segurar o cavalo na casa de F4. G5 diretamente é possível, mas aqui rei H7 foi jogado e agora cavalo vem para a casa de E6, o cavalo vem chegando. Se o bispo tomar o cavalo, teremos trocas, e aqui uma troca com uma qualidade a mais. Rei G6, portanto, foi jogado, o cavalo chega em F4 com cheque, e quando o rei sai, as duas torres vêm aqui para a fileira do fundo atacar o cavalo. E esse cavalo já não tem casa. Como é que faz agora? G5 no limite, ataca o cavalo. Temos trocas, o cavalo vem para a casa de D5, com cheque, e aqui bispo por D5, levando uma peça, torre por D5 e o cavalo, então... tá quase conseguindo escapar, né? Rei E6 foi jogado, não dando tempo de capturar aqui o cavalo. Olha a luta. A torre de C vem para a casa de C5. E aqui, ufa, o Fedosiev conseguiu salvar o seu cavalo. Mas a posição aqui das brancas é tão boa depois de G4 que o Fedosiev, mesmo assim conseguindo escapar ali, ficando com uma qualidade a menos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui você atacou com muita força o peão de F5 e se capturar,
teremos cacos de peões aqui pelo tabuleiro, né? Então, logo mais esses peões aí vão cair todos, um por um, né? Fora aqui que você pode tentar, em algum momento, colocar uma pressão infinita no cavalo, né? Então, e se trocar isso tudo aqui, vai para um final melhor para as brancas e tal, né? Então, um final completamente vencedor aqui. Vamos puxar o relatório do chess.com e ver aqui a precisão dos jogadores. Uau! 94,5 para o Sarana. Ganhou do Fedossev, o que é uma boa notícia para Abdusattorov, para Vincent. Vamos ver aqui, ó, quem aqui tá lutando ali na liderança, né? Aqui a gente tem Praggnanandhaa e Abdusattorov comemoraram os resultados, por enquanto, aqui do torneio até agora, porque eles estão com 4,5 pontos, o Gukesh com 4 pontos e o Fedossev, que podia ali estar com 4,5 também, agora foi jogado, né, para a quarta posição com 3,5, já tá mais difícil, e o Sarana igualou aqui com o Fedossev, a briga tá boa, Pentala Harikrishna também com 3,5, Caruana, desafiador aqui para ele, hein, 3 pontos, Wei com 3 pontos, Vincent Keimer 3, Guiri 2,5, por aí vai, cara, olha aí que loucura, o Erigaise, meus amigos, o Erigaise tá despencando, né, mostra aí, Rafa, mostra aí o 2700chess.com, antes de mostrar a partida do Alekhine contra o Homem do Futuro. Cara, o Erigaise despencando aqui o rating, né? 21,5 pontos, ele caiu de 2.800, caiu vertiginosamente aqui para 2.779. Logo mais o Abdusattorov tá buscando, hein? Tá buscando o top 5 mundial aí. Gukesh tá se mantendo, rumo a 2.800 aí, tô gostando de ver. O Gukesh tá em ascensão, né? A gente vê nitidamente aqui o Caruana deixando os 2.800, né? Que timing na vida do Gukesh, que timing, né? A geração, a confraria já vai mostrando sinais de fraqueza e o Gukesh veio no momento certo, né? Para conseguir conquistar o seu espaço, aí, o seu lugar ao sol. Vai ser difícil tirar as mãos do título de Gukesh, pelo que eu tô podendo perceber aqui na tendência das coisas aí. Vai ficar essa luta entre o Abdusattorov, Firouzja, Gukesh, Keimer, né? Essa turminha vai ver Nepo, né? Vamos ver, Nakamura se quiser jogar, né? Caruana, claro, sempre é um jogador muito forte e com certeza um dos favoritos aí para torneio de candidatos e tudo mais, né? E muito bem, galera, e aqui então vamos dar uma olhada nessa partida aí do futuro aí, Rafa, que história é essa? Vamos lá. George Alan Thomas, o homem que foi da partida do sequestro do rei contra Edward Lasker, abre aqui com o peão do rei. E o Alekhine vai para a defesa Alekhine. Isso que é legal. Tem várias partidas do Alekhine jogando a defesa Alekhine. Rafa, não é óbvio isso? Mais ou menos. A gente tem alguns jogadores, por exemplo, o Najdorf. É raro você encontrar uma Najdorf do Najdorf, né? Eu não sei por quê. É porque, assim, em algum torneio ele brilhou jogando aquilo, mas não significa que ele vai jogar sempre. Tipo, eu sou o Najdorf, que eu sempre vou jogar Najdorf agora, né? Não, na verdade, não. Né? Isso não acontece, mas o Alekhine jogava com uma certa frequência a sua defesa Alekhine. Bora ver então isso. D3 foi jogado, C5, Rafa, quem que ensinou a defesa Alekhine pro Alekhine? Para aí de besteira. C5 foi jogado aqui pelo Alekhine, F4, temos agora cavalo em C6, cavalo em F3, G6, indo pro fianqueto, bispo E2, bispo G7, e o cavalo de B vem para D2, deixando o peão de C móvel. D5 ataca o centro, Roque coloca o rei em segurança, Roque faz a mesma coisa. E aqui, meus amigos, por favor, jogue um E5, né? Mas não, aqui rei H1, foi jogado aqui pelo George Alan Thomas, não sei se ele tá preparando aqui algum ataque na ala do rei, eu não sei qual foi a ideia aqui do rei H1, talvez tirar dessa diagonal. Era bastante comum nas partidas clássicas esse tipo de lance, né? A turma jogava quase que de uma maneira dogmática, né? Mas nessa posição é considerado um erro aqui pelos computadores. A barrinha já não gosta mesmo assim desse lance. A E5 era bem melhor, né? Ganhando espaço e tal. Bom, a partida segue com B6. Temos aqui E por D5. Mais uma vez o computador não gosta. A gente vê como falta o entendimento. Os caras eram muito fortes. Provavelmente se eu sentasse para jogar contra o George Alan Thomas eu ia perder, né? Mas comparado, né, com o nível de hoje em dia e tudo mais, é um entendimento posicional já um outro nível, né? Bom, mas Alekhine, mesmo assim, para os tempos de hoje, seria um jogador de elite, com certeza. Vamos ver. Dama por D5 foi jogado, dama em E1. Vai passando a dama para o outro lado, bispo B7, o Alekhine coloca peso nas casas claras. E aqui cavalo C4, muito bem. Alekhine centraliza o cavalo D4 foi jogado, o cavalo vem para E3. Dama atacada, volta para a casa de C6, mantendo a bateria nas casas claras. E aqui bispo D1 foi jogado.
preservando o par de bispos. Seguimos com o lance cavalo D5, o Alekhine pouco a pouco vai melhorando a atividade das peças, cara. Olha o que ele tá fazendo aqui com o George Alan Thomas logo no começo da partida. Cavalo toma, e aqui, meus amigos, jogadores mais experientes, sabem que as pretas estão estrategicamente ganhas já, né? E aí você vai tomar com o que aqui, esse cavalo? De bispo ou de peão? Se você respondeu de peão, você respondeu a coisa certa. É o único que justifica essa coisa de pensar que está estrategicamente ganho por conta do alvo que vai ser formado aqui dos alvos na ala da dama. Bora ver isso então. Peão toma foi jogado, cavalo toma, dama toma, bispo em F3 ataca uma galera, dama D7 mantém a proteção. E aqui, meu amigo, bispo toma, dama toma e o jogador fala que beleza, né? Vou conseguir empatar aqui com o Alekhine. Na verdade não, C4 foi jogado tentando se livrar do peão de C2 aqui. A gente sabe que o problema é esse, ele tenta escapar dessa derrota estratégica, mas aqui isso cria outros problemas, porque peão toma e existe uma pressão enorme agora com torre de A em C8 e o peão está cravado. Por isso, bispo B2 foi jogado, um lance que defende o peão. Torre de F vem para D8, ataca o outro peão. E aqui torre F3, a gente vai vendo como as brancas estão ficando em desarmonia. Lembra da desarmonia passada? Aqui a gente vai vendo desarmonia. Quando a gente vê as torres aqui bem colocadas, uma dama bem posicionada, um sniper, tudo harmônico, e aqui já uma torre que tem que subir para defender em D3 e um bispo que está preso para defender peão, a gente vai vendo que o caos está sendo colocado aqui na posição de George Alan Thomas. Cara, e o Alekhine vai para um lance aqui espetacular. Só o Alekhine mesmo para fazer essas coisas. Ele vai para esse lance bispo F6. Ele não dá a mínima chance de contrajogo aqui pro George Alan Thomas, porque torre aqui F3, ele fala, tô me defendendo, não tá nada, você tá querendo dar checkmate aqui, tá tentando entrar numa linha de desespero. E o Alekhine fala não, e além de tudo dá casa de G7 pro rei. D4 foi jogado, dama D5, Alekhine centraliza a dama, tem um alvo bacaninha aqui, ó, peão de A2. Dama em E3 foi jogado, dama B5 ataca o bispo, temos o lance dama D2 fazendo a proteção e aqui torre D5 jogado pelo Alekhine. Qual a ideia desse lance? Tá controlando aqui o avanço para F5 fortemente, não tem contrajogo na ala do rei. Percebam que o Alekhine sabe que aqui estão as presas, mas ele não dá a mínima chance de contrajogo. Isso aqui é partida clássica. A partida segue com H3, E6 foi jogado. Temos o lance torre em E1, dama em A4, pressiona o peão de A2, dá liberdade para a torre poder jogar. E aqui com os dois peões garantindo que não vai ser jogado F5, né? Então não tem mais, a dama não tem mais que ficar guardando essa casa. Por isso torre A1 foi jogado. E agora o Alekhine joga B5, fixando a casa fraca. Lembra que eu sempre comento isso, a casa fraca do peão atrasado é a casa à frente do peão atrasado. Essa é a casa fraca, por isso todas as peças dominando essa casa, para que isso o peão não possa ser trocado. O alvo está fixo. Dama D1 foi jogado, propondo trocas. E o Alekhine traz a torre para a casa de C4, fala, se quiser trocar, eu aceito. Dama B3, mantém a tensão. Torre D6 foi jogado, o peão está protegido, a dama está protegida e a torre pode querer colocar pressão na coluna A. Temos o lance rei H2, vou esperar para ver. Torre A6 chega com velocidade. Torre de F em F1 faz o quê? Traz mais uma proteção para essa torre aqui, né? Porque começa a existir já uma pressão aqui na coluna A. E o Alekhine joga com o lance bispo E7. Olha a maestria agora, sem pressa nenhuma, de nenhuma ruptura, de nada. Vejam que aqui o Alekhine joga agora o lance bispo E7. O que as brancas podem fazer aqui, eu pergunto para vocês? Nada. As brancas só podem esperar. Rei H1 foi jogado. O Alekhine segue agora com torre de C em C6. Com essa torre protegendo a dama, essa torre não precisa mais ficar aqui protegendo a dama. E ela ganha mais mobilidade. Torre de F em E1 foi jogado. O Alekhine agora tá com o bispo solto. De repente D5 pode ser uma ideia, algum tipo de contrajogo. O que o Alekhine faz? Não vai rolar. Joga com bispo H4, ataca a torre, ganha um tempo. E agora joga com dama C4. Maestria pura. Olha o que o Alekhine está fazendo, ele está rotacionando aqui esse cubo mágico para botar uma pressão infinita na coluna A. Joga com dama C4, e aqui então o George Alan Thomas fala, cara, tá ficando perigoso isso, troca aqui as damas e segue com o lance A3, de maneira que torre aqui, o bispo está conseguindo segurar. No entanto, o bispo chega na casa de E7, não tem mais a ideia de D5, não tem mais ataque aqui na coluna E, o Alekhine parou todas as possibilidades, continua pressionando a posição. Temos o lance torre de F em B1.
E aqui bispo D6, mais um lance aqui que vai amarrando completamente o adversário. Que masterpiece do Alekhine, né? Que jogador, que qualidade, né? Aí G3 foi jogado e o que jogar agora é rei F8. Percebem? Umas características comuns, assim, a Magnus Carlsen, Alekhine, esses caras têm essa dominação, né? A dominação do adversário. Rei G2 foi jogado, rei E7, o rei vem pro jogo. Cara, ele quer melhorar a posição do rei. Antes de vir pro ataque final, pro assalto final, que poderia ser uma torre A4, um A5, B4, sei lá, alguma coisa do tipo. Não, antes de qualquer assalto final, que poderia ser essa torre, né? Alguma coisa assim com B4 em algum momento. Olha a ideia do Alekhine. Ele tem aqui esses 4 peões. Olha aqui essa estrutura aqui. Dá para ele sonhar com uma ruptura aqui em E5. Por isso ele vai trazendo o rei, vai tentar jogar um F6 e vai tentar jogar um E5 e criar alvos na posição. Olha a maestria. Rei F2 foi jogado, rei D7, rei E2, rei C6, torre A2, torre de C em A4. Ninguém se mexe. Conhecem alguém que joga assim? Vai amarrando as defesas do adversário, né? Aqui o adversário está completamente amarrado na defesa. Tem que fazer o lance torre de B em A1. E todas as peças estão defendendo esse cara aqui. Por que esse peão é tão importante? Porque as pretas vão ter uma maioria nessa ala. Se esse peão cair, vão criar um peão passado e vão ganhar. Rei D5 foi jogado pelo Alekhine, meus amigos. Esperando o momento certo. Rei D3 foi jogado, torre de 6 aqui em A5, permitindo agora essa última possibilidade de não deixar ninguém desprotegido. Bispo C1 foi jogado A6. Esse cara tá desprotegido, mas quem é que vai atacar esse peão? Esse cara tá salvo. Esse cara aí ninguém vai atacar ele, não no curto prazo. A partida segue com bispo B2, mas mesmo assim, meus amigos, mesmo assim o Alekhine não quer deixar muita gente desprotegida. Esse cara também tá desprotegido. Joga com lance H5. Inacreditável. H4 foi jogado e aqui sim, o momento certo de ir para cima desses caras, a ruptura central. F6, olha que harmonia. As brancas não têm o que fazer. Casa de C4 está controlada pelo rei e pelo peão. E essa galera tá chegando. Bispo C1 foi jogado. Apenas pode esperar o George Alan Thomas. E agora E5, a ruptura chegou. Temos peão de F toma, pressão no peão central. Bispo B2 faz a proteção. Peão toma. E aqui, eliminou-se o protetor, o guardião da casa de B4. A alavanca tá formada. O Alekhine vai para finalização com B4. E nessa posição, meus amigos, George Alan Thomas abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui uma possível continuação. Alguns dizem que a partida continuou assim, com A por B4, torre toma. E aqui a torre está atacada, então peão por torre, mas acabou caindo o bispo na sequência. E que nessa posição o George Alan Thomas abandonou. Outros dizem que depois aqui de B4 foi a posição que ele abandonou e que estava nos registros uma análise dos possíveis próximos lances. Agora o que acontece aqui? Uma situação hipotética. Nessa posição, quem vocês acham que está ganho? As pretas parecem estarem ganhas e parecem que vão ganhar com facilidade. Chegou a alavanca, a pressão em A3 é insustentável, rei ativo contra rei passivo, acabou, pode abandonar, não tem o que fazer. No entanto, nesse momento, chega um homem do futuro no seu hoverboard, né? Pessoal, o que é isso aí? Quem que é esse cara? Com um tablet na mão, fala, o que você tem aí? É meu livro, são minhas anotações, não encostem. E ele fala o seguinte, essa posição aí dá pra jogar ainda. E todo mundo o quê? Aí o Alekhine fala, então senta aqui. E ele fala o seguinte, não, aqui o lance a ser jogado é torre G1. O Alekhine fala, mas que história é essa? Não vem querer me enrolar. As pretas ganham aqui, eu tomo esse peão no ato. Peão passado, bispo atacado, o que fazer aqui? Ué, bispo C3 eu ataco a sua torre. Não me venha com história, torre B5 aqui, minha torre tá segura. Mas agora eu tenho contra-jogo com G4. E nesse momento o Alekhine começa a suar um pouco. Fala, caramba, eu não imaginava que tinha esse contra-jogo. Joga com o lance aqui, rei em C6. Aqui tem para dar liberdade aqui para a torre. Temos o lance G por H5. E aqui o homem do caderninho fala, mas isso tudo é tranquilo, porque agora eu tenho torre G5. E o Alekhine começa a suar frio e fala, quem que é esse cara? Da onde ele veio? Né? Será que quem que é esse cara aí no skate voador? A partida poderia seguir, por exemplo, com o lance A5. Mas aqui rei E4 e as brancas estão estão jogando. Torre C4 e por aí vai. Rei D3 protege o bispo e por aí vai. De fato, os computadores conseguiriam muito provavelmente empatar essa partida, mesmo com um peão a menos, dada
a profundidade com que os computadores jogam, né? Então é bem curioso que, sim, certamente entre seres humanos não dificilmente defenderia esse final, a não ser que a diferença de nível entre os jogadores fosse muito grande. Mas entre jogadores de mesmo nível, a tendência é as pretas ganharem. Mas é curioso que um homem do futuro, carregando o seu Stockfish, né, no seu tablet ali, poderia de fato lutar por um empate, até mesmo contra o Arlequine, faria o Arlequine suar aqui, não entender nada que estava acontecendo. Né? Tá bom, meus amigos, tá bom. Vamos ver a precisão, né, o relatório aqui. A Arlequine joga muito, né, cara? Que jogador espetacular aqui, a precisão bem alta, 86.2, 81.9 aqui pro George Alan Thomas, né? E mais uma partida de total dominação, né? De total dominação. Tá bom, meus amigos? Para esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!